Olá! Você sabia que a cirurgia ortognática é um processo que envolve múltiplas etapas? Eu sou Larissa Martini, cirurgia bucomaxilofacial, e hoje eu vim conversar um pouco com vocês a respeito desse tema. Então, como é que acontece quando eu recebo um paciente para fazer uma cirurgia ortognática? A primeira fase é composta por toda uma consulta inicial e a gente precisa explicar para o paciente que fazer a cirurgia não é apenas chegar num bloco cirúrgico e realizar o procedimento. Todo o processo da cirurgia ortognática ele é composto por algumas fases e eu vou tentar sintetizar para vocês de uma forma um pouco mais fácil para que o paciente consiga entender como é que funciona todo esse processo. Então, a fase inicial e a primeira etapa é realmente a avaliação do paciente para conseguir ser feita uma tomada de decisão. Nós vamos conseguir definir se realmente esse paciente ele tem uma indicação de cirurgia ortognática. Essa avaliação ela é composta por uma análise facial. Então, o bucomaxilo ele vai avaliar como é a relação dos ossos da face desse paciente e se realmente isso só pode ser corrigido com uma cirurgia. Muitos pacientes não passam com um cirurgião bucomaxilo e a queixa inicial deles é de que os dentes não encaixam. Então é normal que o primeiro profissional a receber esse paciente seja o ortodontista. Quando o ortodontista ele vai avaliar essa mordida e como é a relação dos dentes desse paciente, ele também precisa esclarecer. Então é normal que o paciente às vezes chegue com muitos anos de aparelho e fale: "Ah, doutora, ninguém nunca me disse que eu precisava de uma cirurgia." Por isso que a gente conversa tanto e explica para os pacientes, para que nesse momento de avaliação ele já saiba que talvez o caso dele não vai ser corrigido só com aparelho. Então, após uma decisão cirúrgica, bucomaxilo, ortodontista e paciente chegaram na melhor decisão de que realmente é fazer a cirurgia ortognática para aquele caso específico, nós vamos para a segunda etapa, que é a etapa de colocar o aparelho e iniciar essa movimentação ortodôntica. Nesse momento, o paciente às vezes se pergunta: se a minha mordida não encaixa e eu preciso de uma cirurgia, por que é que eu preciso colocar o aparelho do mesmo jeito? É preciso entender que esse aparelho, antes de operar, ele vai ser com uma finalidade de posicionar os dentes de uma maneira adequada para o momento da cirurgia. Então, esses dentes, eles às vezes vão ser posicionados de uma forma em que o paciente vai sentir a impressão de que a sua mordida está ficando pior, em vez de melhorar. E realmente é isso que acontece, porque a gente precisa de uma posição adequada em relação a cada base óssea. Então, os dentes normalmente vão ficar alinhados e bem posicionados, mas não vão encaixar entre si. Isso é normal e essa fase ela tende a durar de cerca de 9 meses a 1 ano de aparelho, depende muito do caso de cada paciente, né? Quando o paciente está finalizado com o aparelho, nós vamos para a terceira etapa, que é o planejamento da cirurgia em si. Ou seja, a gente só vai conseguir definir muito bem específico qual é o movimento que a gente vai fazer quando o paciente chegar nessa etapa de planejamento, né? Então a gente vai fazer o planejamento ortodôntico, fez a movimentação, chega no planejamento cirúrgico. Faremos alguns exames a mais, faremos uma tomografia do paciente, algumas fotos novas e algumas medidas para que a gente defina qual é o tipo de movimento que vai ser ideal em cada caso. Após então essa fase de planejamento cirúrgico, aí sim a gente chega no momento da cirurgia ortognática. É importante lembrar que a cirurgia ortognática ela é realizada em um hospital, o paciente ele vai estar sob anestesia geral, é toda uma equipe composta para fazer esse procedimento, incluindo um médico anestesista que vai realizar a anestesia do paciente, né? E aí esse é o momento cirúrgico em si. O paciente tende a ficar 1 a 2 dias no hospital, após isso ele vai de alta e aí a gente dá início à próxima fase, que é a quinta etapa. Essa é a etapa do pós-operatório. Esse é o momento em que o paciente ele vai se recuperar do procedimento cirúrgico, né? É a fase em que o rosto fica mais inchado, o paciente ele possui algumas restrições alimentares, não pode mastigar coisas muito duras. Enfim, são vários cuidados específicos
que eu não vou detalhar muito bem agora nesse vídeo, certo? Mas depois que passa esse período aí de pós-operatório, esses primeiros meses da cirurgia, depende muito de cada caso, nós vamos enfim para a última etapa da cirurgia ortognática, que é a finalização ortodôntica. Então, nesse momento, depois que o paciente está liberado para voltar com o aparelho, o ortodontista vai realizar a finalização. Então, ele vai fazer mais uma pequena movimentação nos dentes, que já estão numa posição adequada agora, porque a gente já operou, né? E esse ortodontista vai só ajustar os detalhes finais. Essa etapa, ela costuma durar menos tempo, né? Ela é bem mais rápida. Às vezes dura 4 ou 5 meses, depende muito de cada caso. E aí sim, o paciente vai ter a sua mordida finalizada nesse momento. Então, é muito importante que todas essas etapas sejam cumpridas, né? Lógico, cada caso exige uma especificação diferente, alguma coisa pode mudar e variar um pouco de caso para caso, mas no geral, todas essas fases são muito importantes para que a gente obtenha um sucesso e um resultado bem adequado da sua cirurgia. Então eu tentei falar desse modo para vocês, espero que tenha ficado um pouco claro, que você consiga compreender um pouco melhor como é que funciona todo o tratamento da cirurgia ortognática. E caso você tenha alguma dúvida, queira fazer uma avaliação mais específica do seu caso, você pode entrar em contato com a nossa equipe, que nós vamos conseguir conversar um pouco melhor com você e te explicar tudo bem direitinho. Até mais!